cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é um prazer e um privilégio estar com vocês aqui esta noite. Estar com vocês aqui é de verdade uma providência de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus. E nós vamos tomar por base o texto de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Quero agradecer ao pastor Davi Chaves, que gentilmente nos convidou, e aqui nós estamos. Sua esposa, que nos recebeu, uma japonesa Alessandra. Que Deus nos abençoe toda a igreja, o Ministério de Obreiros, essa juventude bonita. O pastor Davi falou que vai me trazer aqui no dia de segunda-feira, a gente vai vir tacar fogo aqui, eu vou vir sem terra. Bem jovem, eu e Isabel, né? Isabel, bem jovem. Aproveitem essa fase. O antigo cantor, que já dorme no Senhor, dizia, né? Jair Pires, idade da flor. Aproveitem, porque vai passando e a flor vai murchando. Então aproveitem essa fase, esse vigor, a jovialidade, doem toda a juventude de vocês para Jesus. Vocês não se arrependerão quando chegarem na meia idade, dos 40 a 50 anos, vocês terão orgulho de terem vivido intensamente para Jesus no dia da adolescência, da juventude. Que privilégio, irmãos, nós temos quando servimos a Deus ainda jovens. Eu comecei a servir ao Senhor com 16 anos e tenho muito orgulho disso. Esse orgulho não é um orgulho maligno, esse orgulho é um orgulho santo, porque estamos na presença do Senhor. Que Deus abençoe o ministério de louvor. Está tudo muito lindo, muito maravilhoso. E Deus tem uma palavra hoje de providência para a sua vida. Amém? Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. A providência, ela vem ou deriva de uma palavra latina, providere, que significa ver antecipadamente. Providere. Esta palavra ela tem um prefixo e um sufixo. Pro e videre é antecipar-se. Deus, ele vê antecipadamente. E por ele ver antecipadamente, ele antecipa essas circunstâncias e nos socorre. Na teologia, e aqui existe o seminário do IB, e se vocês ainda não aprenderam, irão aprender sem dúvida, existe uma matéria chamada de divina providência. A divina providência é o meio ou a maneira pelo qual Deus governa o mundo. Ele executa a sua palavra, executa a sua vontade de uma maneira misteriosa, fazendo com que todas as coisas concorram para aquela finalidade que ele determinou, sem ferir a liberdade humana. Então a Bíblia já antecipadamente, no livro do Apocalipse, nos dá o discurso, a narrativa das coisas que hão de acontecer. E essas coisas acontecerão inevitavelmente por causa da providência divina. Por exemplo, haverá um sistema mundial governado por um líder mundial que nós o conhecemos como o anticristo ou a besta. Isso inevitavelmente acontecerá porque Deus viu antecipadamente e ele guia a história de maneira com que tudo se cumpra sem interferir na liberdade humana. E estando diante dessa história de Abraão e seu filho Isaque, Deus ele vai pedir a Abraão, seu único filho, embora Abraão tivesse dois, mas é o único porque é o filho da promessa. Ele vai pedir o seu único filho em sacrifício. E aqui eu quero já lhe dar a primeira instrução na palavra de Deus. Deus nunca nos pede o que nós não temos. Deus só pede o que você tem.
E o que você e eu temos, só temos porque Ele nos deu pela sua preciosa e maravilhosa graça. Abraão não tinha filhos, como diz o capítulo 15. Um servo nascido em minha casa, esse será o meu herdeiro. Deus disse, não será o seu servo Eliezer, não será este homem Damasceno, mas aquele que você gerar das tuas entranhas. Deus lhe dá o filho, agora Deus lhe pede o filho. Nesta trajetória, subindo para a montanha, o menino, já contando com aproximadamente 12 anos, pergunta ao pai: pai, onde está o cordeiro? O menino estava acostumado. Há pelo menos, na narrativa de Gênesis, 10 ou 12 altares que Abraão levantou, ergueu ao Senhor. E aonde tem altar, tem sacrifício. O menino estava acostumado a ver o seu pai cultuar a Deus e sacrificar a Deus, ofertar a Deus. Eles estão indo para o sacrifício e não vê o animal para o sacrifício. Daí vem a resposta de fé de Abraão. Abraão responde para o seu filho com fé, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E eles caminharam. Meus irmãos, a trajetória cristã, ela é cheia de provações, cheia de incertezas, cheia de dúvidas, cheia de altos e baixos, pistas, curvas sinuosas, que você não consegue avistar o que vem depois. A vida cristã é cheia de densas nuvens que nos fazem literalmente caminhar, navegar, trafegar pela fé. Neste momento, Abraão está caminhando pela fé e o seu filho estão caminhando pela fé. Eu quero lhe convidar esta noite a andar pela fé. Você não está vendo nada, você não está vendo o cordeiro, você não está vendo a provisão, mas você está acreditando. Deus proverá. Você está caminhando, você não está retrocedendo e nem está estagnando, nem está parado, você está avançando. Quando a caminhar, o autor aos Hebreus diz que nós estamos caminhando pacientemente para Cristo, autor e consumador da fé. Ele diz que nós não somos daqueles que voltam atrás, que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O apóstolo Paulo diz que uma coisa ele fazia: ele esquecia-se das coisas que para trás iam ficando e ele ia avançando para as que estavam diante dele, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós temos aqui a providência da salvação. Eu quero, nos minutos que eu tenho, lhe falar a respeito de 3 providências. Esse assunto é muito amplo, mas eu resumi. A primeira providência é a providência da salvação, quiçá a mais importante de todas, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ao final de tudo perder-se a si mesmo. Que adianta você conquistar sucesso, fama, conquistar riquezas, conquistar tudo o que os seus olhos podem ver, mas ao final de tudo ficar de fora da cidade santa? Não adianta de nada. Naquele dia do juízo de Deus, os homens chegarão, os mais importantes que a história já presenciou, chegarão diante do grande juiz do trono branco e apresentarão diante dele todas as suas justificativas. Poderão lhe apresentar toda a riqueza que eles um dia já tiveram, e ainda assim isso será insuficiente para colocá-los do lado de dentro. Pois somente o sangue do Cordeiro é capaz de nos comprar uma eterna salvação. Não foi com ouro e com prata que fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa providência da salvação, ela se desenvolve de maneira sistemática na Bíblia. Aqui no episódio de Abraão e Isaac, nós temos um cordeiro para um menino, ou para um homem. Quando chega o clímax, o ápice do momento em que Abraão vai pela fé matar o seu próprio filho em obediência a Deus, o anjo do Senhor brada ali dos céus e diz: Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei que tu me temes e que não me negaste teu filho e teu único.
Abraão detém a sua mão, vira-se para o lado e se depara com um carneiro preso pelos chifres. E então aquele carneiro morre no lugar de Isaac. Isto tipifica justamente a morte de Cristo por nós. Nós éramos Isaac, que deveríamos padecer debaixo da santa justiça de Deus. Mas Deus deteve o seu juízo e enviou em nosso favor, em nosso socorro, em nossa substituição, o seu cordeiro, o seu carneiro. E ele matou o seu próprio filho na cruz do Calvário em nosso lugar. E todo aquele que agora deposita a sua fé no sacrifício substitutivo de Jesus, recebe pela mesma fé a plena salvação da sua alma. Providência da salvação. A providência é o meio pelo qual Deus dá uma escada. E ela vai se desenvolver. Nós temos a providência da salvação em Êxodo capítulo 12, versículos 3, 7, 12 e 13, a respeito do povo de Israel que se encontrava preso no Egito, escravizados. Embora fosse numerosa multidão, eram fracos em poder. E Deus agora, antes de dar o seu último golpe em Faraó e em todos os deuses do Egito, Deus manda eles separarem um cordeiro para cada família. E ele manda sacrificar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro aspergir os umbrais e as pedras. E ele diz: olha, eu vou passar a meia-noite pela terra do Egito, e eu vou sair ferindo todas as casas. Eu vou matar a todos os primogênitos, mas somente aonde eu não ver o sangue. E passando eu pelo Egito e vendo a casa marcada pelo sangue, eu passarei por cima dela. Daí deriva o nome Páscoa, passar por cima, saltar. Isto vos será por memorial, perpétuo, eterno. Assim sucede, assim acontece. Deus poupa o seu povo por causa do sangue, por causa de um cordeiro que morreu por uma família. Veja, a salvação não é somente para mim, a salvação é para mim e para a minha casa. O carcereiro, quando estava dentro do cárcere, vendo as prisões abertas depois daquele terremoto, ele tentou tirar a sua própria vida, mas foi impedido por Paulo. E saltando dentro daquela cova, ele disse: o que eu farei, irmãos? Paulo, tomando a palavra, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Um cordeiro para uma família. Creia que Jesus salvará a sua casa. Creia que Jesus salvará a sua família. Raabe estava com a sua casa edificada sobre o muro de Jericó. Um muro tombou, mas Raabe e a sua família foram poupados daquela destruição, porque ela creu na palavra do Senhor. A providência da salvação avança. E em João capítulo 1, versículo 9, João Batista está no seu ministério profético pregando às margens do Rio Jordão. E de repente ele avista Jesus. E quando ele avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais um cordeiro para um homem, não é mais um cordeiro para uma família, é um cordeiro para o mundo inteiro. O que eu quero lhe dizer nesta noite é que a salvação está disponível mediante a providência de Deus para todo aquele que crê indistintamente. Não importa quem você foi, quem você é, não importa que pecados tenha cometido, há poder sim, há força e vigor neste sangue para libertá-lo e purificá-lo. Há poder. Providência da salvação, a maior das providências. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E uma vez que nós somos salvos, nós devemos ter em nós uma paixão incandescente, uma paixão avassaladora por ganhar almas, por compartilhar este amor tão poderoso e constrangedor que é o amor de Deus. Compartilhe, fale de Jesus, testemunhe do Evangelho. A segunda
segunda providência é a providência diária. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus ensinou-nos a orar. Ensinou-nos a orar, dizendo assim: dá-nos o nosso pão de cada dia. Pai, dá um pão cotidiano. Providencia, Senhor, a minha necessidade diária. Com relação a esta providência, nós somos muito provados, muito testados pelo Senhor. Em Deuteronômio capítulo 8, o profeta e legislador Moisés vai nos falar desta provisão diária. Eu sei que muitas vezes nós nos encontramos desacreditados. Muitas vezes nós fraquejamos na nossa fé. E isso não é para lhe envergonhar e nem me envergonhar, porque não somos melhores do que os nossos antepassados. Abraão, pai da fé, ele meio que mentiu que Sara era sua esposa por 2 vezes. Isaac copiou o exemplo do seu pai também. Mentiu, dizendo que a sua esposa Rebeca era sua irmã. Homens melhores do que nós, mulheres melhores do que nós, mais piedosos, tiveram suas fragilidades. Mas não devemos tomar isso como uma manga para que nós também venhamos a pecar. Mas se talvez cairmos em alguma dessas fragilidades, isso não deve nos levar a uma vergonha, a uma depressão tão grande que nos faça fugir da presença de Deus. Devemos apenas confessar os nossos pecados e abandoná-los, e seguir em frente. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Veja, caminho. Nestes 40 anos, para te humilhar, te tentar ou provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que tu não conheceste. Aqui está a provisão. Nós não somos adeptos de um evangelho triunfalista, nós somos adeptos de um evangelho triunfante. Não triunfalista, pois o triunfalismo prega que nós jamais, em hipótese alguma, podemos passar por qualquer escassez, necessidade, luta, prova, enfermidade, porque se assim estivermos passando, isto é um sinônimo de pecado em nossas vidas. Não. Jesus está aqui falando que ele provou o povo de Israel, mas o sustentou com maná, e o maná era cotidiano, era diário. E quando chegava na sexta-feira, caía dobrado para que eles descansassem no sábado, mas eles não poderiam colher no sábado. Continuando a leitura, ele diz: vocês não conheceram, nem teus pais o conheceram, o maná, porque eles diziam: o que é isso? Para te dar a entender. Deus quer te dar entendimento. Ser cristão é ser uma pessoa entendida, inteligente, sábia. Cristão também pensa. O nosso culto é um culto racional, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Veja, esse milagre continua acontecendo nos dias de hoje. Há algumas pessoas aqui, eu sei, por certo, a começar por mim, que está vestindo alguma roupa que deve ter uns 3, 4, 5 anos, e essa roupa, quando alguém olha, fala: nossa, está novinha, e você fala: já tem quase 10 anos. Deus está conservando. Ele está mostrando a providência dele na sua vida, enquanto ele está te provando. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Guarda os seus mandamentos, para obteres e andares nos seus caminhos. Por quê? Aqui há uma conjunção causal. Por quê? O Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Ué, pastor, mas não era só prova? Não. Vai ter uma virada nessa história.
tempo de ser provado, há tempo de deserto, há tempo de escassez, há tempo de caminhar, andar pelo vale, mas há tempo de Deus nos meter em uma boa terra. Há tempo de deitar no pasto, há tempo de beber do azeite fresco e de chupar o mel da pedra, há tempo de se alimentar do leite fresco das vacas, há tempo de comer das romãs, das figueiras, das oliveiras, das videiras, há tempo para a exaltação. O Senhor te mete numa boa terra, terra de rios, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales, das montanhas, de trigo, de cevada, videiras, figueiras, romeiras, oliveiras, abundante de azeite e de mel, terra em que você comerá o teu pão sem escassez, e nada te faltará nela. Foi falado aqui esta noite: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará, porque Ele está comigo, Ele vai à minha frente, Ele abre o caminho, Ele me conduz aos pastos verdes, Ele me conduz ao rio de águas tranquilas, Ele me alimenta, Ele me consola, Ele me acolhe. O Senhor Jesus está a fazer isso contigo esta noite, sem escassez. Nada faltará. As pedras são ferro e os montes tu cavarás o cobre. Quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, vigia, para que não te esqueças do Senhor, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje Ele te ordena, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado boas casas, há pessoas aqui esta noite que não possuem uma casa própria, mas o Senhor dará uma casa própria, e não é uma casa qualquer, é uma boa casa, habitando-as, e estiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, a prosperidade, a abundância, acrescentar prata e ouro, multiplicar tudo quanto você tem. Não se eleve o teu coração, não te esqueças do Senhor teu Deus, que foi Ele quem te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi Ele que te guiou por este grande e terrível deserto, de serpentes e escorpiões, de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha. No deserto te sustentou com maná, teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Esta prova não é para te matar, não é para te fazer mal, é para te fazer bem, para que quando você entrar na terra, você não vai pisar em ninguém, você não vai maltratar ninguém, ao contrário, você vai estender a sua mão, você vai ser generoso, você vai ser generosa, você vai ser um homem ou uma mulher abençoada. Mas nós corremos esse período de esquecer do Senhor. Não são poucos os casos que nós, como pastores, conhecemos. Pessoas que entraram numa boa terra e multiplicou-se tudo que está escrito aqui. E de repente a pessoa sumiu da igreja, o pastor pergunta: por onde você está? Ah, pastor, eu estou na minha casa de praia. Eu estou viajando. Estou trabalhando muito, estou sem tempo. Mas quando estava no deserto, como tinha tempo para o Senhor? Como não saía dos pés do Senhor? Mas agora que tem tudo, que o Senhor Deus o deu, já não tem mais tempo. Já não depende mais do Senhor. Mas cuidado, porque aqui no final diz que Deus tira-lhe tudo e o destruirá. Não é a sua força, não é a sua fortaleza, o seu braço que adquiriram. Foi a força do Senhor. Deus vai te prosperar. Diga amém. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer muitas pessoas aqui alcançarem coisas que jamais imaginaram alcançar. Porque Ele vai te meter em uma boa, mas não te esqueças do Senhor. O pastor falou aqui da viúva de Sarepta. E eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero dizer, em momentos de escassez e fartura, o que fazer? O Senhor havia dito a Elias que Ele ordenou a viúva. Deus falou com uma mulher gentia, cananeia, Sarepta de Sidom, terra dos sidônios, terra de feitiçaria, de idolatria. E Deus falou com aquela mulher: vai chegar um homem aqui, e você vai alimentá-lo, sustentá-lo. Ela não sabia quem era o homem. Por isso tem aquela conversa, tem aquele teste. Elias se apresenta, conforme foi lido.
E ele pede para que ela faça o bolo para ele primeiro. E ela obedece. Havia escassez na vida daquela mulher, apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ela obedeceu a quem? A Elias? Não, ela obedeceu ao Senhor. Porque o Senhor havia falado com pastor. Eu tentei um pouquinho essa noite, eu tenho quase nada, eu estou muito parecido com aquela viúva e aquele menino que comeriam e daqui a 2 dias morreriam. Obedeça a Deus. Creia na palavra de Deus. Se Ele te pedir, entregue. Se Ele te falar, faça. Obedeça a palavra de Deus. Porque ela fez como Deus lhe ordenou, e através da boca do profeta, aquele pouquinho de farinha multiplicou e aquele pouquinho de azeite transbordou da vasilha. O que fazer na escassez ou na fartura? Na fartura, economize. Lembra-te das formigas que disse o rei Salomão, que no tempo do calor elas ajuntam lá na toquinha delas, para que quando chegue o inverno elas tenham abastecimento. Pode ver que na casa de todo mundo aqui, as formiguinhas andam, não adianta. Você pode dar o jeito que for, a bichinha sai de dentro da parede, da tomada, e as donas de casa ficam atribuladas com as formiguinhas, porque onde ela vê um açúcar, um doce, ela vai lá, fura, é terrível. Mas ela está fazendo isso para sobreviver. E a gente vai lá, mata, aperta elas, mas somos terríveis também. Não damos sossego para as formiguinhas. E elas ajuntam lá dentro da toquinha. E quando chega o inverno, elas somem das nossas casas. Você não fica vendo a formiguinha andando toda hora. Porque ela está lá quietinha e ela tem suprimento suficiente para passar aquele momento de inverno. Escute, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar, vai te enriquecer, vai te engrandecer. Mas saiba que a vida não é, sabe, uma inércia. A vida é feita de altos e baixos. Então hoje você está próspero, mas amanhã, por algum motivo, você pode passar uma necessidade. Então, no tempo de fartura, guarde, não saia gastando tudo. Não saia torrando tudo pensando que não haverá uma amanhã, pode haver uma amanhã difícil. E nesse amanhã, você vai se lembrar dos dias de fartura e vai dizer, por que eu não guardei? E aí vai precisar pedir emprestado, que é uma coisa muito difícil. Providência diária. Deus não deixa faltar. Pode faltar tudo o que gostamos, que queremos, mas não o que precisamos. Pode faltar um bife de alcatra, de contrafilé, mas vai ter lá aquele ovinho, vai ter aquela lata de sardinha que você vai abrir, vai misturar no macarrão, vai fazer aquele macarrão com sardinha, aquele pouquinho de molho de tomate e vai se deliciar. Está ali a providência de Deus, mas fome não, porque Davi assegurou, fui moço, agora eu já sou velho, contudo, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui não vai ter mendigos, aqui vai ter um povo próspero e poderoso, em nome de Jesus. E por fim, que meu tempo já se esgotou, nós temos a providência abundante. Então nós temos a providência diária, cotidiana, que é o tempo que Deus nos mantém na prova, mas tem a providência abundante, que é quando Deus nos tira da prova. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? Alguém pode dizer assim, eu quero, Deus. Chega a minha vez, Senhor, chama a minha senha. Me tira da fila, Senhor. Na providência abundante, nós temos o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 19. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, é o apóstolo Paulo. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Veja, Deus quer te dar entendimento, instrução, para discernir o momento. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As provas servem para exercitar a musculatura da sua fé.
Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Isso fala da comunicação entre os santos. Aquele que tem, reparte com o que não tem. Generosidade, liberalidade. Porque nós, às vezes, somos tão mesquinhos e podemos fazer algo por alguém e não fazer. Fechamos o coração. E o apóstolo João diz: amados irmãos, não ameis apenas de língua, mas em obra e em verdade. Porque se algum irmão vê o seu outro irmão padecendo necessidades e fecha-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Continuando a leitura, ele diz: e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, assim não somente vocês. O pastor falou sobre dar e receber esta noite. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que eu procure idade, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Tem gente que pensa que perfume a Deus é só na hora que nós cantamos. Não, quando você é liberal, quando você é oferta, quando você dizima, você está adorando a Deus, como disse o pastor, e isso está subindo como um perfume ao céu. E então ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, providenciará todas as vossas necessidades. Mas de maneira comum? Não. Em glória, segundo as suas riquezas, por Cristo Jesus. Ele vai suprir em glória. Isso quer dizer que ele vai fazer milagre. Não vai ser algo comum, não vai ser algo natural. Vai ser milagre. Vai ser coisa para você tocar a trombeta em Sião e perturbar os moradores da terra. Vai ser coisa grande para as pessoas ficarem com a boca aberta, peso caído, no chão, dizendo o que Deus fez na vida deste homem, o que Deus fez na vida desta mulher. Eu iria ainda, mas não tem mais tempo. Segundo aos Coríntios 8 e segundo aos Coríntios 9, Paulo fala sobre a generosidade e a liberalidade dos coríntios, que estavam lá naquela região da Acaia. E finalizando, no capítulo 9, ele diz aos coríntios que é certo: o que pouco semeia, pouco colhe; o que muito semeia, muito colhe. E a semente que nós temos vem da própria mão de Deus. Ele diz que Jesus era rico, mas se fez pobre para nos enriquecer. Meus irmãos, você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida próspera? Seja liberal com o Senhor. Não é com o pastor, não é com o evangelista, com o pregador, é com o Senhor. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordada, se vos darão. Porque o que bate se lhe abre, o que pede recebe, o que procura acha, encontra. Se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial? Vos dará o que vocês precisam e ainda vos dará o Espírito Santo. Fique de pé em nome do Senhor. A providência, ela passa pelo teste da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer experimentar a providência de Deus? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A providência passa pelo teste da paciência. O Senhor te guiou, te conduziu estes 40 anos. Este tempo que você está passando pode ser 5, 6, 7, 2 anos, pode ser meses. É o Senhor que está te conduzindo, que está te guiando. Ele não saiu da direção da sua vida. Paciência. A providência passa pelo teste da gratidão. Uma vez que fomos providos pelo Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Abraão venceu uma guerra, resgatou o seu sobrinho Ló. Vencendo a guerra, restou os despojos da guerra. Saiu ao encontro um homem chamado na Bíblia de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém.
Um homem que era servo do Altíssimo. E Abraão, indo ao encontro dele, ele vinha com pão e vinho para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E quanto aos despojos, Abraão disse para aquele rei, um outro rei que está envolvido na batalha: fique com tudo. Eu não quero nem uma correia de uma sandália, para que tu não digas, eu enriqueci a Abraão. Quem vai me enriquecer é Deus. Quem vai me prosperar é Deus. Quem vai fazer você crescer e abundar é Deus. É Deus, é Deus. Não temas. Não temas, Abraão. Não temas, irmão. Não temas, irmã. Eu sou o teu Deus, o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, diz o Senhor. A gratidão passa pelo teste da generosidade. Ajudar, estender a mão a quem precisa. E todos tinham a mesma coisa em comum. Eles eram unidos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles socorriam as viúvas. Embora houvesse problemas na igreja primitiva, mas estavam socorrendo. Foi ajustado o negócio. Problemas surgem para ser resolvidos. A providência passa pelo teste da obediência e da fidelidade. Que nós sejamos aprovados por Deus em todas essas coisas e possamos experimentar toda a provisão de Deus para as nossas vidas. Se você quer crer nesta palavra, dê um grande aplauso ao Senhor.